Mateus capítulo 8, hoje nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 27. Amém, irmãos, ou misericórdia? Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento, não pode ficar perdido, não. Mateus 8. Deixa a sua Bíblia, aliás, acompanhe a leitura comigo. Eu creio que o Rafa vai nos ajudar e colocar aí na projeção também. Se você não tem Bíblia, você pode... Hoje é impossível não ter Bíblia. Se você tem celular, você pode ter Bíblia, né? Então, hoje está fácil, graças a Deus por essa bênção. Muito bem, irmãos, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse privilégio que é estarmos reunidos aqui neste lugar, a sede da Igreja Nova Esperança. Ó Deus, que privilégio é sermos chamados filhos teus, ó Pai. Que privilégio é fazer parte da tua igreja, da tua família, do teu povo, ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, que veio a este mundo, ó Deus, que nasceu da Virgem Maria, que cumpriu o seu ministério, a sua missão cabalmente, que morreu, derramou o seu sangue, foi sepultado, mas ressurgiu no terceiro dia e foi elevado aos céus, onde reina soberanamente sobre todas as coisas. Jesus Cristo, Rei eterno, exaltado. Obrigado a Deus por esse privilégio. E obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, fazermos a leitura dela, entendermos o que ela disse no passado e o que ela continua nos dizendo nos dias de hoje. Eu quero te pedir em nome de Jesus, assim como o Senhor usou os Teus servos no passado, inspirando-os a registrar tudo que contém aqui, tudo que está aqui na Tua palavra, a Tua palavra, a Bíblia é a Tua palavra, nós cremos, que o Senhor ilumine a nossa mente agora e use a minha vida para que nós possamos ser edificados, guiados, orientados pelo Senhor, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: não tenha medo, crê somente. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo, crê somente. De uma vez por só. Não tenha medo, crê somente. Amém. Fale isso para você agora. Não tenha medo. Crê somente. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já estão na Flórida há muito tempo, ou nos Estados Unidos há muito tempo. Eu já estou aqui nesse país há quase 17 anos. Aqui na Flórida há um pouco mais de 10 anos, e nós estamos muito acostumados com um fenômeno da natureza que nos assusta. Apesar de estarmos acostumados, todas as vezes que ele acontece, nós nos amedrontamos, nós nos fechamos dentro das nossas casas, nós procuramos um lugar seguro, se a nossa casa não é segura o suficiente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de estar à frente de um furacão. Eu não sei, mas se você quiser... Se você ainda não teve essa experiência, que Deus te abençoe, que você não tenha. Mas se você quiser entender um pouquinho da força, eu sei que isso está na internet, você pode ver filmes que mostram a força de uma tempestade, quando a natureza está furiosa e os ventos sopram e as águas se levantam. Se você for ali afora, na igreja, tem uma dessas vigas assim, bonita como... essas aqui de dentro, você vai ver que do lado direito, do meu lado direito aqui, lá do lado de fora, uma dessas vigas tem uma placa de ferro enorme, porque num desses furacões, um desses que passou por aqui há algum tempo atrás, foi tão forte ao ponto de quebrar uma dessas vigas.
de levantar e destruir o telhado do nosso office. Eu já tive o desprazer, quando morei ali no eixo Nova York, New Jersey, de enfrentar 2 ou 3, ficar dias sem energia elétrica, comendo tudo da latinha, não é isso, Renata? Comendo tudo de latinha, e já tive o desprazer, desde que cheguei aqui, de passar e de enfrentar todos os furacões que chegaram aqui. Graças ao bom Deus, o livramento dele, nada aconteceu, e curiosamente, na maioria desses furacões eu fiquei sabendo de mortes, não durante o furacão, mas depois, quando pessoas desobedeceram às ordens das autoridades, saindo das suas casas antes de receber o sinal verde para sair, e aí morreram eletrocutadas ou coisas do gênero, né? Isso é para consolar o teu coração, que dá para passar pelo furacão sem ser ferido, né? Mas obedeça todas as normas. Irmãos, esse texto está falando de tempestade. Esse texto está falando de algo parecido com um furacão. Aliás, quando Mateus usa a expressão uma grande tempestade, essa palavra nos leva a pensar em algo tão forte quanto um terremoto, capaz de abalar as estruturas de prédios, de casas e coisas nesse sentido. Jesus, ele entra no barco, seus discípulos entram com ele. A geografia deste grande lago de água doce nos explica que esse lago tinha uma extensão de 294 quilômetros quadrados. São 21 quilômetros de comprimento com 14 de largura. Ele é cercado de montanhas de todos os lados. E ele está a 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ou seja, é um cenário perfeito para grandes tempestades. Ventos, quando chegam ali, fazem com que as águas fiquem de fato muito tumultuadas, de tal forma que Mateus diz que é uma grande tempestade, como que a força de um grande terremoto. E Jesus entra no barco. A água estava tranquila, o mar estava tranquilo, tudo estava sob controle. Parecia que nada de errado poderia dar nesta viagem pelo mar da Galileia. Os seus discípulos então o seguem. E no meio então, ou depois de um determinado momento, o texto diz que fez-se essa grande tempestade no mar. E Jesus, curiosamente, talvez cansado, ele está dormindo. Lembrem-se que há 2 domingos, salvo engano, atrás, ou 3, eu falei aqui sobre o homem que é considerado insensato e o homem que é considerado prudente, e o que diferencia um do outro é o alicerce sob o qual ele constrói a sua casa. Por que eu estou fazendo referência a esse texto? Porque esse texto é a conclusão do Sermão da Montanha. Jesus conclui o seu sermão convidando os seus discípulos, seus seguidores, a segui-lo, seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra, porque ouvir, aprender, entender e praticar a palavra é como estar sobre uma rocha firme, sólida. E ele diz que as tempestades da vida vêm sobre todos. Vêm sobre o que é insensato, vêm sobre o que é prudente. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele é prudente e a sua casa não se abala. Jesus está dormindo e os discípulos o acordam. Os discípulos o acordam, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Interessante que parece-me que Jesus não estava se importando muito com a tempestade. O texto diz que Jesus estava dormindo, mas eu fico imaginando que, e digo eu, não o Senhor, não está escrito,
que apesar dele estar dormindo, ele sabia o que estava acontecendo. Porque a não ser que tome um desses remédios aí que derruba a gente não vê absolutamente nada, o mundo pode cair do nosso lado, é impossível não ouvir o barulho das ondas, do vento, mas Jesus não se importa e ele continua dormindo até que os discípulos o acordam dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. O texto paralelo de Lucas vai dizer: Senhor, não te importas que pereçamos. E aqui nós percebemos algo interessante, porque os discípulos, diante da situação difícil que eles estavam enfrentando, eles vão até Jesus, acordam Jesus e o chamam de Senhor. Primeiro eles reconhecem quem Jesus é e buscam socorro em quem Jesus de fato era. Senhor aqui é Senhor Deus, Senhor sobre todas as coisas, Senhor Todo-Poderoso, Senhor digno de ser louvado, digno de ser adorado, Senhor que tem todo o poder. Então, quando eles chamam a Jesus de Senhor, não era o nosso Senhor aqui, mas eles estavam reconhecendo o poder de Deus, quão grandioso Ele era, e que eles precisavam se aproximar dEle com toda a humildade, ainda que no momento difícil, e eles vão dizer: salva-nos. Eles viam em Jesus a possibilidade que não existia neles mesmos. Eles não conseguiam resolver o seu problema ou controlar aquela tempestade, e parece que o barco já está indo, sendo levado. Mas eles olham para Jesus, o chamam de Senhor, o adorando, reconhecem que Ele tem aquilo que eles não tinham e diz: salva-nos, porque estamos perecendo, ou porque já perecemos. Parece-me que o texto mostra, pelo menos na ordem de Mateus, que Jesus, quando acorda, antes de fazer qualquer coisa por eles, dá uma palavra de repreensão. E Jesus vai dizer, repreendendo a sua falta de fé: porque sois tímidos, versículo 26, homens de pequena fé. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Parece-me que Jesus se incomoda mais com a falta de fé dos seus discípulos no momento da tempestade, no momento da luta, no momento do seu problema, do que com a tempestade propriamente dita. Jesus não se surpreende com as tempestades da vida. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, quaisquer áreas que sejam, não intimidam Jesus, não surpreendem Jesus. Ele é maior do que tudo isso. Jesus não coloca os seus olhos na força dos ventos, ele sabia quem ele era e ele sabia onde aquela tempestade estava diante dele, mas Jesus olha para os seus discípulos, e a primeira palavra que ele dá: por que vocês estão com medo? Porque sois tímidos. Por que vocês têm uma fé tão pequena? E há de se mencionar que nessa altura, depois de Jesus ter ensinado com autoridade, no Sermão da Montanha, ele já havia demonstrado o seu poder, autoridade sobre as situações adversas da vida, e ainda assim aqueles que testemunharam milagres que foram feitos antes desse, estavam no meio daquela tempestade, sendo intimidados por ela. Depois de repreender os discípulos, Jesus então dá ordem à tempestade, e imediatamente aquela tempestade vai embora, e todos ficam maravilhados, perguntando: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que coisa linda, irmãos. Vamos pensar em alguns pontos que esse texto traz para nós, para a nossa meditação, para a nossa edificação, nessa manhã bonita de domingo que o Senhor nos preparou. Primeiro, tenhamos em mente que nós sempre haveremos de lidar com as tempestades dessa vida. Nós sempre haveremos de lidar com as tempestades. Nós moramos num mundo que foi criado com toda a sua perfeição, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, santos, justos diante de Deus, íntegros diante de Deus,
mas esse mundo foi contaminado pela desobediência humana quando os nossos primeiros pais resolveram fazer aquilo que Deus disse que eles não deveriam ou não poderiam fazer, a despeito das grandes possibilidades que eles tinham diante deles. Isso é chamado na teologia de livre-arbítrio. Os nossos primeiros pais tinham o poder de não pecar, de escolher entre o bem e o mal, mas optaram pelo mal. E a Bíblia diz que o dia em que eles optassem pelo mal, porque eles tinham livre-arbítrio, eles morreriam. Ali, Deus está falando não apenas da morte física, mas da morte espiritual. E a morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus. O homem que está longe de Deus, ele está morto espiritualmente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E estando mortos nos nossos delitos e pecados, ele foi ao nosso encontro e nos tirou daquela condição de mortos espiritualmente, trazendo-nos para a vida em Cristo Jesus. Não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, como Jesus prometeu nos dar. Obra dele, vindo ao nosso encontro, mas com isso, se você observar a leitura de Gênesis capítulo 3, quando descreve a queda do homem, quando você muda a página, você se dá com Caim matando Abel. E aí você vê a consequência desse pecado, trazendo maldade para o coração do homem, ao ponto da Bíblia nos contar a história de um irmão matar o seu próprio irmão. A Bíblia também diz que até mesmo a criação espera pelo dia da redenção. E esse dia haverá de chegar, referindo-se ao dia glorioso do Senhor Jesus Cristo na sua vinda, quando vai reunir a sua igreja, quando vem buscar a sua noiva, para morar com Ele na eternidade. Que maravilha! Nós temos tempestades aqui hoje e teremos que lidar com essas tempestades até o dia final, seja da nossa vida, seja da vinda de Jesus Cristo, buscando a sua igreja. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. Este é o mundo tal como ele é. Então, irmãos, tenhamos isso em mente, para que não sejamos... Tenhamos isso em mente. Em segundo lugar, as tempestades, elas sempre nos surpreendem. Hoje, com o auxílio da tecnologia, quando se fala de furacão, e assim que começa a temporada de furacão aqui nos Estados Unidos, nós já temos um sistema grandioso, nós já somos informados, nós entramos no nosso smartphone, no aplicativo de weather, de tempo, e ali nós temos todas as informações, temos inclusive tempo para nos prepararmos, enchermos o tanque do nosso carro, comprarmos mantimentos, se preciso for, sair para um outro lugar. Enfim, nós somos avisados disso, mas na vida concreta, na vida onde nós temos que lidar com enfermidades, onde nós temos que lidar, às vezes, com desemprego, crises econômicas, onde nós temos que lidar com os nossos filhos que vão crescendo e fazendo opções por coisas que nós não ensinamos, nem tampouco demos exemplos, mas eles insistem em experimentar as coisas que eles querem experimentar, porque são sugados, tragados por aquilo que o mundo oferece. Quando famílias se desfazem porque alguém decidiu, eu não quero mais você, eu quero outro, ou eu quero outra, eu vou mudar de vida. Quando nós somos decepcionados com pessoas que nós confiamos, quando nós somos abandonados por pessoas que nós confiamos, nem sempre nós recebemos um aviso. Simplesmente tudo parece estar indo bem na nossa vida, como estava aquele mar da Galileia naquele dia, calmo, uma bonança, uma tranquilidade, e de repente alguma coisa acontece e nos vemos dentro de uma grande tempestade que nós não planejamos, que nós não desejamos, que nós não queremos, mas nós não temos escolha. Porque elas chegam, sem dar aviso. Não apenas teremos que lidar com tempestades, não apenas teremos que lidar com as surpresas que acontecem, mas existem tempestades que são incontroláveis. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, de você tentar
ter o controle da sua vida, do seu momento, daquela situação, mas isso está fora do seu controle. Você já fez tudo que você podia fazer. Você já procurou todos os recursos disponíveis. Ainda assim, aquela situação continua. Esta tempestade incontrolável que às vezes chega na nossa vida, nos mostra, dentre muitas coisas, a nossa fragilidade. O quão incapazes nós somos, ou a escassez de poder que existe em nós, para poder realizar coisas que nós queremos realizar, como nos livrarmos de tempestades, de problemas, e não podemos, porque não depende de nós. Eu não quero que a minha família se desfaça, mas alguém dentro dela tomou a decisão e eu não posso fazer mais nada. Eu não quero que um ente querido meu sofra de uma enfermidade que nós sabemos que é enfermidade para a morte, mas já procuramos todos os recursos e agora está desenganado pelo médico, nós não temos mais o que fazer. Todos os recursos já foram empreendidos e parece-me que cada dia vai de mal a pior. Eu já fiz de tudo para que o meu filho não se desviasse do caminho do Senhor. Mas ele disse, não estou falando do meu não, irmãos, é retórica. Mas ele insiste, pode ser o meu, pode ser o seu, de que a igreja é sem graça. Aliás, morando em Orlando, fica difícil competir, mesmo porque a igreja não é um lugar de diversão. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós precisamos pegar mais firmes com os nossos filhos, irmãos, e ensinar o que é, quem é Deus, a necessidade que eles têm de ter um encontro com Jesus, para que sejam salvos, porque se não forem salvos, vão para o inferno, assim como qualquer outra pessoa. Nesse mundo, todos estão caminhando para a condenação. E só são salvos aqueles que têm um encontro com Jesus, e Jesus muda o rumo dessa vida, e dentre aquela multidão que caminha para o inferno, Jesus vai, o Espírito Santo atua, tira e leva para a glória eterna, e nós podemos ter a certeza da salvação, porque são os méritos de Jesus e não os nossos méritos. Amém? Mas nós precisamos ser mais firmes com os nossos filhos. Eu estava aqui na Summer Conference, que aconteceu algum tempo atrás aqui na nossa igreja, com todos aqueles jovens, e no primeiro dia eu vi alguém entrevistando os jovens sobre a expectativa que eles tinham para aquela conferência. E o tema da conferência era propósito, uma vida com propósito. E não apenas um, mais de um, 2, talvez 3. Eu ouvi a resposta de que a expectativa que eles tinham para aquela conferência era have fun. Os pastores se preparam para pregar, os músicos se preparam para conduzirem adoração. O propósito da igreja é glorificar a Deus, viver para Deus. E eu vejo que há filhos no nosso meio que estão preocupados apenas em have fun. Fecho parênteses e volto para a nossa meditação. Existem tempestades incontroláveis. Mas nós olhamos para o texto e percebemos também uma outra verdade. Toda tempestade, ela tem início, mas ela também tem fim. Glória a Deus, irmãos. Toda tempestade tem início, mas também tem o seu fim. E essa foi a experiência que os discípulos tiveram. Entraram num mar calmo, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, como diz a antiga canção, e de repente se viram no meio de uma tempestade, mas de repente se viram livres da tempestade novamente. Às vezes dura um pouco mais do que aqueles discípulos enfrentaram, às vezes não é apenas o momento de uma travessia, às vezes são dias, às vezes são meses, às vezes são anos. Não importa, o que importa é você ter sempre em mente que toda tempestade, ela tem um início, mas ela também tem um fim. E esse fim está determinado por Deus, esse fim é conhecido por Deus. E nós precisamos, em meio dessas tempestades, continuar perseverando e remando o barco da nossa vida. A outra questão que nós podemos mencionar aqui é que todas as vezes que passamos por uma tempestade, nós saímos mais fortes. Mais fortes. Nunca duvide disso.
Eu não digo isso para que você deseje entrar numa tempestade. Ninguém diz que a gente precisa buscar tempestade. Nós estamos falando de uma realidade que já é presente, de possibilidades que estão diante de nós. Mas tenha em mente, se você está passando por essa tempestade hoje, esse é o momento da sua vida, você pode até não compreender, você pode até estar questionando, você pode até pensar que Jesus está dormindo no barco da sua vida. Ele não está, mas saiba de uma coisa, algo está acontecendo dentro de você. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade para trabalhar dentro de nós, para nos edificar, para nos fortalecer, para se revelar a nós, para mostrar a grandeza do seu poder. Então tenha sempre isso em mente. Ore para sair da tempestade, busque o fim da tempestade, mas saiba que quando isso acontecer, você já não será mais a mesma pessoa, porque Deus trabalhou em você antes de trabalhar nas circunstâncias em seu derredor, e você é fortalecido. Você sai mais preparado para enfrentar a próxima ou as próximas. Você sai mais fortalecido para ajudar um irmão ou uma irmã que está passando por um momento semelhante, seja igual ou seja de qualquer outra natureza. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu acredito que nós, como igreja, quando enfrentamos essas possíveis tempestades, nós devemos buscar o conselho ou o consolo no Senhor, é claro, mas eu me refiro aos nossos irmãos e irmãs que compartilham da mesma fé e que terão condições de nos abençoar com uma palavra bíblica, com uma palavra amiga, com uma palavra de incentivo, com uma palavra de perseverança, como o Senhor quer que nós façamos. Fortes para enfrentar o que der e vier, fortes por saber que Jesus estava lá e nele a gente pode confiar. Uma outra reflexão que nós fazemos é que podemos sempre aprender com Jesus quando enfrentamos uma tempestade. Podemos sempre aprender com Jesus. Se nós olharmos para a sua palavra, se nós olharmos para os escritos que dizem a respeito dele, em meio às tempestades, Deus pode nos livrar de muitas maneiras. A pedagogia de Deus é diferente da nossa pedagogia, assim como a matemática de Deus parece ser diferente da nossa matemática, o tempo de Deus parece ser diferente do nosso tempo. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. E todas as vezes que nós passamos por uma tempestade, se ficarmos atentos à voz de Jesus pela sua palavra, pela vida de oração, Ele vai nos mostrar como vencer passo a passo essa tempestade, nos ensinando e nós aprendendo. Jesus diz para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, vinde. O que Ele diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, achareis descanso. Mas ele fala, vinde e aprendei de mim. Que coisa maravilhosa. Jesus nos ensina, às vezes nos ensina no amor, e às vezes nos ensina na hora da nossa dor. Mas se é Ele quem está falando, se é Ele quem está ensinando, somos fortalecidos e crescemos. Amém, irmãos? Quem fala amém comigo? Não terminei, não. Ajuda aí. Ô Marta, tudo bem com a Anne? Glória a Deus. Passou a tempestade? Passou a dor? Glória a Deus. Mateus, nosso companheiro de fé, já não está conosco mais na igreja, mas a gente mantém contato, passou pela cirurgia do coração na última terça-feira, e graças a Deus, hoje eu vi no story da Sara que já se livrou da UTI e já voltou para o quarto, uma cirurgia grande que durou 10 anos, continuemos orando 10 horas. Jovem de 25 anos, que bom, é ruim por ter que enfrentar essa tempestade, mas é bom porque é jovem e reage bem, e a gente fica feliz, porque Deus está presente no meio da tempestade, amém, irmãos? Ele nos dá o livramento.
Ok. Renan, eu tenho mais 3 pontos. Quando eu começar o terceiro, você vem com a turma, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, gente. Como que a gente deve reagir, então, diante de todas essas explicações, diante dessa palavra? Primeiro, o tema da nossa mensagem é: não tenha medo, crê somente. Então, devemos crer ao invés de temer. Versículo 26 diz, Jesus disse: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Ele quer que a gente creia, Ele quer que a gente tenha fé. Tudo é possível ao que crê. Nós fomos chamados para ter uma vida de fé, olhando não apenas para as circunstâncias da nossa vida, das tempestades da nossa vida, que parece que nós não vamos ter condições de sair delas, mas olhar para Ele, como aqueles discípulos fizeram, ainda que com pouca fé, o acordaram e disseram: salva-nos, Senhor, porque perecemos. Nós devemos então crer que existe um Deus que está acima de nós, que está acima das circunstâncias que nos prendem, que nos cercam. Então, vejam que Jesus repreendeu os discípulos. Quando a fé é pequena, o medo é grande. Quando perdemos a percepção de que Jesus está conosco, nas tempestades, ficamos alarmados e pensamos que vamos perecer. O medo e a fé não coexistem. A fé vence o medo, e a presença de Jesus acalma as tempestades do coração e faz sossegar os ventos e o mar. Essa frase é do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tenha fé. Devemos crer ao invés de temer. Em segundo lugar, que Jesus, Ele está sempre conosco, ou Jesus que está sempre conosco, Ele tem absolutamente, indubitavelmente, todo o poder. Todo o poder. O próprio Jesus disse isso quando enviou os seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura e assim ser assunto aos céus. Ele disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Quem é que está acima de todas as coisas? Jesus. Qual é o poder que está acima de todos os outros poderes? Jesus. Jesus tem todo o poder. Se você folhear os capítulos 8 e 9, nós estamos trabalhando esses 2 capítulos de Mateus, você vai perceber que Jesus, Ele cura endemoniados, Jesus, Ele cura enfermos, Jesus domina a natureza, Jesus tem poder sobre todas estas coisas, coisas que para nós parecem estar fora do controle quando chegam. O poder de Jesus está sobre a natureza, está sobre os demônios, sobre as enfermidades. E o texto também nos mostra que, não esse texto, mas no capítulo 9, que Jesus está também, o poder de Jesus está acima, inclusive, do poder da morte. Do poder da morte. E eu gosto da frase que diz que às vezes Deus nos livra da morte, às vezes Deus nos livra através da morte. Foi assim, através da morte, que aqueles discípulos de Jesus, os primeiros, lá no primeiro século, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo torturados, que estavam sendo humilhados, maltratados, foram libertados de toda aquela tempestade que os envolvia. Morreram com Jesus. Morreram para Jesus. Descansaram em Jesus. Nós não devemos, por causa disso, desejar a morte. Eu sei que ninguém vai desejar a morte, porque a morte é uma experiência triste de separação que nós enfrentamos. Mas a Bíblia diz que se nós vivemos para o Senhor. E se morremos, morreremos para o Senhor. Como é bom saber
que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode nos separar. O poder de Jesus age em nós, através de nós e nas circunstâncias em nosso derredor. Jesus fala aos seus discípulos porque sua palavra é capaz de acalmar uma alma atribulada, agitada, angustiada e sem paz. Jesus fala à tempestade porque tem poder para acalmar as circunstâncias da nossa vida. Talvez Jesus queira falar para você hoje, para que você sossegue o teu coração e para que você tenha paz no teu coração. Talvez Jesus tenha uma palavra para você que vai fazer essa tempestade ir embora. O que importa é que Jesus sempre fala, que Jesus sempre ministra. Nada que nós vivemos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas circunstâncias, passa despercebido aos olhos de Jesus. Jesus está sempre presente no barco da nossa vida. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. E por último, o que nós precisamos refletir: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Como você tem olhado para Jesus? Como você tem se relacionado com Jesus? Queria convidar você a ficar de pé enquanto eu concluo a mensagem e nós vamos nos preparar para entrar numa outra parte do culto. O texto diz que quando Jesus repreendeu a tempestade, fez-se grande bonança, os discípulos ficaram admirados, maravilhados, e perguntavam entre eles: mas quem é este que até os ventos e a tempestade lhe obedecem? E eu quero fazer essa pergunta para você: quem é Jesus na sua vida? Quem é Ele para você? E então eu trago algumas definições enquanto você fecha os olhos. Eu quero que você ouça essas definições que eu coloquei aqui para a nossa meditação. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Respondemos que este é aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Esse é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. Este é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário. Na plenitude dos tempos nasceu de mulher, tudo era sombra dele. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Esse é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Esse é aquele que purificou os leprosos, que levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é aquele que voltou para o céu e está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com sua igreja. Esse é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria orar pela sua vida, enquanto cantamos. Se você está admirado com esse Jesus por todas as coisas que Ele fez, e se você está vivendo uma tempestade aí dentro de você, ou fora de você,
eu quero convidar você rapidamente, não titubeie, saia do seu lugar e venha para frente para a gente orar. Eu quero orar pela tua vida e abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Vamos cantar? Enquanto você sai do seu lugar, vem para frente, coloque-se aqui, à minha esquerda, à sua direita. Nós cremos neste que controla a natureza, nós temos este que cura os enfermos, nós temos esse que repreende os demônios, nós temos este que é capaz de chamar Lázaro, vem para a frente, e aquele que estava morto há 4 dias ouviu a sua voz e saiu para a frente. Ele tem todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada. Adore ao Senhor, adore a Jesus agora. Te louvar, te agradecer. Aleluia. Tantas formas e expressões para retribuir o amor. Talvez você esteja pensando assim, mas a minha causa não tem jeito mais. Eu quero dizer para você hoje que ela tem jeito sim, tem tudo tem jeito para Jesus, não há absolutamente nada que Jesus não possa lhe dar, intervir, entrar naquela situação, mudar. Louvar, te agradecer. Aleluia. Tantas formas e expressões para retribuir o amor. Aleluia. Você pode adorar, pode cantar. Realizar o sonho. Aqueles homens adoraram Jesus, o leproso adorou Jesus. Faça isso agora, você está diante dele. Adore a Jesus agora. Erga a sua voz, quebrante o teu coração, derrame o teu coração na presença dele. Aleluia, glórias ao teu santo nome, Senhor. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. Aleluia, tudo posso. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer. Louvamos e te agradecemos. As formas e expressões para retribuir o amor. O amor. Senhor, glórias ao teu nome. Aleluia. Teu amor me faz estar Amém. sempre de pé. Tu és o Deus da minha salvação, tu és a minha luz, a minha fortaleza, a quem temerei? Temerei dele. Declaramos a nossa fé em ti, Senhor, tu és aquele que nos fortalece, Pai. Aleluia. Vem acalmar as tempestades da nossa alma. Vem acalmar estas águas tumultuosas, o vento que sopra, que bate, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. Aleluia. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fortalece, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que muda o que precisa ser mudado dentro de nós, fora de nós, porque o Senhor tem todo o poder. Nós nos humilhamos na Tua presença e Te adoramos, Senhor Jesus. Declaramos que Tu és Rei, que Tu estás exaltado, que Tu tens todo o poder. E declaramos, ó Deus, Jesus, Espírito Santo, que quando as coisas parecem estar fora do nosso controle, ó Deus, elas continuam
debaixo do teu controle, debaixo da tua mão de poder, debaixo da tua soberania. Ó Deus, tu és maior do que tudo, tu és maior do que todos, tu és maior do que todas as circunstâncias. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, teus filhos estão aqui diante do altar do Senhor, ó Pai. Ó Deus, te adorando em espírito e em verdade, dizendo: Senhor, nós precisamos do teu toque, nós precisamos ser tocados como o Senhor tocou no leproso e ele foi curado. Nós precisamos de uma palavra que o Senhor libere, para que as coisas em nosso derredor possam se acalmar. Nós precisamos de uma cura das nossas emoções, mas também do nosso corpo. Enfermidades que precisam cair por terra, que caem agora em nome de Jesus. Nós precisamos de uma intervenção, porque o Senhor é o justo juiz e o juiz que está acima de todos os juízes. Tu és o rei acima de todos os reis e reinos deste mundo. Nós declaramos isso e te pedimos: vem, Senhor, vem agir em nós e por nós, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã, ó Deus, que hoje entendeu, compreendeu e está admirado com aquilo que Jesus é, ou com quem Ele é, e aquilo que Ele fez e pode fazer e continua fazendo. Nós cremos, ó Pai. Consagramos nossa vida diante do Senhor, consagramos nossa vida no altar do Senhor, ó Pai. Assim como aquela mulher, a sogra de Pedro, foi curada, ó Deus, ela recebeu a cura de Jesus e passou a servir Jesus. Fortalece esses irmãos em nome de Jesus, e que se essas tempestades têm impedido cada um de viver para Ti de forma plenamente e contigo de forma abundante, ó Deus, que tudo possa se fazer novo, como cantamos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós não determinamos nada a Ti, nós pedimos humildemente. Nós não falamos o que o Senhor tem que fazer, nós apenas colocamos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, que o medo possa ser dissipado, ó Pai, pela fé. Nós cremos, ó Deus, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Eu sei que Ele já abençoou e que Ele vai continuar abençoando, amém? Vai ter o dízimo, pode ficar tranquilo. Eu falei no início que eu ia mudar a ordem das coisas aqui. As irmãs estão preocupadas aqui, né? Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje nós vamos sair daqui, depois que o culto terminar. Você pode sentar. Depois que o culto terminar, nós vamos sair, e nós vamos sair com essa intrepidez e com essa coragem. Deixa o medo de lado, põe o medo de lado, deixa a fé crescer, olha para o Senhor, e as coisas vão acontecer. Pode sentar. Amém. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. O Alex está aqui. Por favor, Alex, fique de pé. Deus abençoe sua vida, um prazer tê-lo aqui conosco. Nós vamos marcar para depois a gente cumprir com aquela agenda, com aquele compromisso, que nós sabemos qual é. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa igreja, viu? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe tudo que você veio e já está fazendo aqui no estado da Flórida, certamente extremamente relevante e importante para todos nós que moramos aqui, tá bom? Deus abençoe, pode se sentar. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Eu creio que hoje pela primeira vez, Alex e Patrícia, não, Bruno e Patrícia. Bruno e Patrícia, é porque a luz está aqui, ô Bruno, desculpa. Deus abençoe a vida de vocês também, um prazer tê-los conosco aí pela primeira vez, viu? Que o Senhor abençoe aí a jornada de vocês na Flórida, chegando agora, que as portas se abram para vocês, onde vocês colocarem as mãos de vocês, que haja prosperidade e bênção, em nome de Jesus. Conte conosco aí nessa caminhada, estamos juntos, né? André, Alessandra e Prole, felizes que vocês estão de volta, né? Durou muito essas férias, hein? Bom tê-los de volta, então. Irmãos, nós vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas agora, tá bom? Eu vou ler rapidamente um texto que é conhecido de todos os irmãos, lá de Marcos, capítulo 12, versículos 41 em diante, que diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro,
observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depois deitavam muito, ou colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eu não vou pedir para você pegar tudo que está na sua conta e transferir pelo Zelle para a conta da igreja agora não, tá? E não é isso que Jesus está nos ensinando. Mas há várias aplicações para esse texto, mas eu queria chamar a sua atenção para uma única coisa. Quando a gente fala de dízimo na igreja, a palavra dízimo significa 10% da sua renda. Os irmãos sabem, eu já preguei sobre isso, todo domingo a gente fala um pouco sobre isso durante essa ministração, e a gente não negocia dízimo. A gente não dá desconto, a gente não pede mais, a gente crê que o dízimo, assim como foi ensinado no Antigo Testamento, ele é ensinado no Novo Testamento, reforçado por Jesus de muitas maneiras. Esse texto é apenas uma delas, e evidentemente que a gente precisaria mais tempo para explicar tudo sobre isso, né? Mas nós cremos isso, e nós cremos também na fidelidade de Deus, que primeiro nos dá. Deus é fiel, Ele nos abençoa com trabalho, Ele abre portas, e eu não posso dizer que eu desconheço pessoas que não prosperam nessa terra. Não, eu conheço pessoas que não prosperam nessa terra, mas eu conheço muito mais pessoas que prosperam nessa terra. Deus é fiel, Deus abençoa. E eu tenho visto aqui na nossa igreja pessoas, homens e mulheres, profissões diferentes, distintas, que são fiéis no dízimo e oferta e que prosperam muito. E eu sempre disse para os irmãos que eu nunca tinha pedido uma lista dos dizimistas da igreja, né? Agora não posso falar mais, que eu já pedi para o tesoureiro, né? E eu fiquei surpreso porque tem gente vivendo com 10 mil ao ano. Não está vivendo com 10 mil ao ano, não está trazendo dízimo à casa do tesouro. E olha só a atitude dessa mulher. Aqui a questão não é porque ela deu tudo o que ela tinha, é que ela não deu do que sobrava para ela. E quando nós deixamos para dar o dízimo, como aqueles homens ricos que colocaram muita fortuna, muito dinheiro no gasofilácio, o texto diz, deitaram muito mais, nós estamos dando do que sobra, e não das primícias. Então nós não esperamos ver se vai sobrar para entregar ao Senhor, na casa do Senhor, na casa do tesouro, na igreja, onde você congrega, serve ao Senhor, para que a igreja tenha o seu sustento, a sua manutenção de todas as coisas. O princípio bíblico é, primeiro, o que é de Deus, depois, o que é de César, o que Deus deixa para mim usufruir, e olha que não é pouco. Eu estava lá na PIB Orlando, no encerramento da Summer Conference, e o pastor Marcos ministrou o dízimo, e ele falou algo que eu não tinha ouvido antes, mas que fez muito sentido para mim. Se você não é capaz de viver com 90% da sua renda, você não será capaz de viver com 100%. Então eu quero que você pense sobre isso. Tá? Não é para o pastor, não é para projetos humanos, é para a obra de Deus. A nossa igreja, ela é muito séria nisso, e tem um conselho que recebe relatórios mensais, que se debruça em cima desses relatórios, que decide onde vai investir o dinheiro. Nós temos missionários, nós temos os funcionários da igreja, nós temos o nosso mortgage, nós temos todas estas coisas que envolvem, e podemos ir além se decidirmos que vamos ser uma igreja fiel nos dízimos e nas ofertas. A igreja do Senhor Jesus, a igreja local, não pode passar aperto financeiro, irmãos. Não precisa ter uma poupança enorme, mas ela não pode passar aperto. Ela precisa cumprir com os seus
compromissos para a honra e glória do Senhor Jesus. Você tem sido abençoado, você tem participado, então eu quero desafiar você a fazer esse compromisso com Deus. Mas como aquela mulher, não dê do que está sobrando, dê das primícias do Senhor. Se você não for abençoado, se você fizer como a Bíblia diz, com generosidade, com alegria, com visão, com fé, se você fizer assim e não for abençoado, vem falar comigo, que nós vamos ter que colocar essa causa diante de Deus. É promessa de Deus. Não prive a tua casa, a tua vida de ser poderosamente abençoado por Deus. Não te prive da bênção do Senhor. Você verá o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento também, que é também um momento de louvor, um momento de adoração, quando nós consagramos o nosso dízimo, quando nós trazemos as nossas ofertas. Ó Deus, quando fazemos isso com alegria, quando fazemos isso com espontaneidade, com voluntariedade, com generosidade, ó Deus, olhando para o Senhor e não para os homens, olhando para as bênçãos espirituais, mas também certos de que o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades e nos dá muito mais daquilo que nós precisamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Pai. Ó Deus, abençoa a tua igreja, ó Deus, abre portas para a tua igreja, estende a tua mão de poder, ó Deus, que os teus filhos sejam agraciados, ó Deus, com a bênção do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que não haja necessidade, não haja miséria, ó Deus, na casa dos teus filhos, pelo contrário, que haja abundância, onde quer que eles saírem para trabalhar e onde eles estiverem trabalhando e ali se dedicando, ó Deus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de todos eles, ó Pai, ó Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada um, que o Senhor sensibilize o coração de cada um, para que, ó Deus, cumpram para o mandamento de trazer à casa do tesouro todos os dízimos e as ofertas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos ficar de pé, cantar mais uma canção, e enquanto cantamos, consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor.